Benedito Padre Cláudio Omar, meus amados irmãos, estamos então já no tempo da Paixão, são 15 dias. Primeira semana da Paixão é esta, e a próxima Semana Santa, que começa com o Domingo de Ramos, até chegar ao Tríduo Pascal, que é Quinta-feira Santa, a outra quinta, não esta, a instituição da Santíssima Eucaristia, Sexta-feira Santa, Paixão e Morte de Jesus, Sábado Santo, sepultamento de Jesus, sepulcro, Jesus no sepulcro, e domingo de Páscoa, a ressurreição. Neste evangelho que nós ouvimos, esse fato ali aconteceu uns 6 meses antes da paixão. Jesus estava pregando, e a gente vê como os judeus cresciam no ódio contra ele. Não o povo simples, mas aqueles mais estudados, os fariseus, aqueles doutores da lei, começavam a atacar Jesus. E por que atacavam? Porque Jesus dizia que ele era Deus, era o Messias. Não só dizia, ele provava. Jesus provou com milagres estupendos. Distribuiu o pão, 5 pães para 5.000 pessoas, eles presenciaram isso. Ressuscitou Lázaro, ressuscitou aquela menina que estava morrendo, ressuscitou aquele rapaz que ia para o cemitério já. Nosso Senhor mostrou o poder divino, quando curou aquele paralítico, quando desceram aquele paralítico de nascença, e Jesus disse: teus pecados te são perdoados. Primeiro perdoou os pecados dele. E os fariseus começaram a dizer, mas quem é que pode perdoar os pecados senão Deus? E Jesus foi provar que ele era Deus, e por isso podia perdoar os pecados. Por isso disse a eles, então, o que é mais fácil? O que é mais difícil? Perdoar os pecados? Ou dizer a esse paralítico de nascença, levanta, toma essa maca e vai andando para casa? Todas as duas coisas são impossíveis. E Jesus disse, então para que saibais que eu tenho o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, levanta, toma essa maca e vai andando para casa. E o homem foi na mesma hora. Então nosso Senhor, através desses milagres estupendos, nosso Senhor foi mostrando que ele era Deus, que ele podia isso tudo. Mas os judeus estavam sempre contra ele. E nosso Senhor começou a dizer que ele e o Pai eram uma coisa só. Ele foi enviado pelo Pai para salvar o mundo. E ele disse que eles só compreenderiam isso quando o tiverem elevado na cruz, matado na cruz. Como de fato depois compreenderam. Mas por enquanto eles estavam odiando o nosso Senhor. Ou seja, aquele povo que tinha sido preparado por Deus desde o Antigo Testamento, através dos profetas, através dos grandes milagres, o maná no deserto, passaram o Mar Vermelho a pé enxuto, tudo aquilo foi preparar esse povo para a vinda do Salvador. Mas, como diz São João no Evangelho, ele veio ao que era seu e os seus não o receberam. Foi a ingratidão, a não correspondência à graça de Deus. Jesus, com a sua paixão e morte, veio salvar a humanidade. Veio renovar a aliança dos homens com Deus. Por isso que ele se fez homem. Que não bastava Deus renovar a aliança. É preciso que os homens renovassem a aliança. E como é que os homens iam ser capazes disso? Por isso Deus se fez homem. Jesus é Deus e homem. Como Deus, ele ia fazer um sacrifício de valor infinito, como homem, em nome de toda a humanidade. Por isso que Jesus é Deus e homem. Por isso ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Teve uma mãe aqui, humana, Maria Santíssima, preparada para isso. Tomou a nossa carne, foi como um de nós, mas ele é Deus. Deus feito homem. Como nós rezamos, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Como rezamos no credo, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. E se fez homem
para renovar essa aliança da humanidade com a divindade, da divindade com a humanidade. A religião do Antigo Testamento, antes de Cristo, a religião verdadeira, era aquela religião judaica, preparada por Deus. Por isso que eles tinham os símbolos da futura religião que seria de Jesus. Então eles tinham também sacrifício, porque não existe religião sem sacrifício. Sacrifício que eu digo aqui é imolação de uma vítima para reconhecer o supremo domínio de Deus. Para ser religião tem que ser assim. Por isso que alguns discutem se o evangelismo, os evangélicos são verdadeira religião, porque eles não têm sacrifício, só tem a palavra de Deus. Tem essa grande deficiência que é a ausência de sacrifício. Todas as religiões, até os pagãos, aqueles pagãos gregos, antigos, romanos, eles faziam sacrifício. Porque o sacrifício é para reconhecer a supremacia de Deus. Deus é tudo e nós não somos nada. Até os astecas, os índios aqui na América, faziam sacrifício até humanos. Ofereciam ao Deus, lá em Tenochtitlan, ofereciam ao Deus Sol os sacrifícios humanos para reconhecer a supremacia de Deus. Como também os babilônios antigos faziam. Por isso que a narrativa do Gênesis, a criação do mundo, foi escrita lá desde a Babilônia, pegando os textos de Moisés, para mostrar que Deus é que é o autor de tudo. Pois bem, no Antigo Testamento havia sacrifícios em figura. Eles faziam sacrifícios de ovelhas, de bodes, de cabras, para oferecerem a Deus. Sobre o altar derramavam sangue, porque sem sangue não existe o sacrifício, a redenção. Matavam o cordeiro e ofereciam a Deus. O sacrifício era selado no sangue. Assim foi o sacrifício de Abel, o sacrifício de Noé, o sacrifício de Abraão, os sacrifícios antigos no Antigo Testamento, todos eram selados com o sangue. E Deus foi organizando todo aquele culto do Antigo Testamento. Havia o tabernáculo, que era o templo móvel lá no deserto. Havia a parte do povo, havia a parte só dos sacerdotes e havia o santuário. O santuário era o Santo dos Santos, onde entrava o sumo sacerdote, revestido de sangue, aspergia o povo com sangue, o sangue daquelas ovelhas, e ele mesmo, todo tingido de sangue, entrava para oferecer o sacrifício a Deus, reconhecer a supremacia de Deus. Tudo aquilo era figura, tudo aquilo era pré-anúncio do que ia acontecer com Jesus Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote. Por isso que ele veio. São Paulo lembra nessa epístola aí, a escola de São Paulo, epístola aos Hebreus, que não é dele, mas é da doutrina de São Paulo. Entrou uma vez por todas no santuário, ou seja, veio a este mundo, e com o seu próprio sangue, não com sangue de ovelhas e de bodes, o seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santuário e adquiriu uma redenção eterna. Selou uma aliança eterna entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Porque aquelas alianças antigas não eram eternas, estavam sempre sendo quebradas pelos pecados das pessoas. Agora não. A aliança da humanidade com a divindade é eterna, para sempre. Por isso que o sacrifício único da nova lei é o sacrifício da cruz. Esse é o grande sacrifício. A cruz, que está em todas as igrejas, nos paramentos, em todo lugar, na coroa dos reis, nos cemitérios, em todos os lugares santos, a cruz é para mostrar a nossa redenção, veio da cruz. Nosso Senhor é o grande sacrifício de nosso Senhor, o sangue de Jesus. Mas como nós não estávamos lá no dia que Jesus morreu, ele quis fazer com que nós participássemos do seu sacrifício todos os dias. Por isso que ele inventou a missa. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão, partiu, nós vamos celebrar isso na Semana Santa.
que diz: este é o meu corpo, isso aqui, esse pão é o meu corpo, este sangue é o meu sangue derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Esse é o verdadeiro sacrifício. A missa é a renovação do sacrifício da cruz de modo incruento. Não é outro sacrifício, não é um sacrifício a mais, é a atualização. Torna presente para cada um de nós o sacrifício da cruz. Portanto, o único sacrifício da nova lei é o sacrifício da cruz, tornado presente, atualizado na Santa Missa. É o grande sacrifício do nosso Senhor que faz essa aliança. Por isso, nosso Senhor diz: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. É o sacrifício dele. Nós vamos recordar tudo isso na Semana Santa, e desde já recordamos o sacrifício de Cristo, cada Santa Missa, recordamos o sacrifício de Cristo na Via Sacra, nas orações, no Rosário. O texto de Nossa Senhora deve estar sempre presente, e presente na nossa vida. Nós participamos deste sacrifício com nossas pequenas oblações, nossas pequenas mortificações, nosso sacrifício de cada dia. Vamos participar deste sacrifício, receber o seu sangue que lava a nossa alma. É aplicado a nós através dos sacramentos, desde o batismo, a confissão. Eu exorto a todos que nesse tempo agora é o tempo de se fazer a Páscoa, é o tempo de se fazer uma boa confissão, para que o sangue de Cristo seja aplicado à nossa alma e nós recebamos o seu perdão. Peçamos a Nossa Senhora então que nos acompanhe neste tempo da paixão, a São José. Estamos no mês de março, no ano de São José. Peçamos que ele também nos acompanhe e abençoe todas as nossas famílias. Amém.